Oi, gente, aqui é a Tainá de novo e hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu gosto muito de refletir e conversar, que é o racismo na política. Eu acredito que ao longo dessa jornada do Diário Antirracista, vocês já compreenderam que o racismo ele não tá só nessa via explícita, no xingamento público, na discriminação pública, mas também nas estruturas, nas instituições, nas barreiras e na falta de oportunidade para as pessoas negras. E são nessas estruturas escondidas que a gente consegue observar onde está o racismo na política. De maneira geral, as pessoas negras estão subrepresentadas na política. Não só porque não se elegem muitos candidatos negros e negras, principalmente para o poder executivo, que são os nossos prefeitos, governadores e presidentes, mas também porque a questão racial é entendida como uma questão de identidade, como um recorte temático e não como um processo fundante para se pensar todos os direcionamentos políticos. Porque o nosso país é o país com a maior quantidade de pessoas negras fora de África. Então a gente deveria ter uma representatividade muito maior, não só na via política e institucional, mas também na tomada de decisão das políticas. E se nós temos a maior parte da população como uma população negra, e por conta da marginalização a que essas pessoas estão sendo submetidas, elas também são quase a totalidade das pessoas que são beneficiárias, né, das políticas públicas, porque essas pessoas não estão tomando a decisão junto aos políticos ou como políticos sobre os direcionamentos das nossas políticas públicas. Seja pela via institucional, ou seja pela participação dos movimentos e coletivos negros organizados, a gente precisa estar observando quais são os direcionamentos das políticas públicas que nos beneficiam. Analisando os dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições de 2016, a quantidade de candidatos negros eleitos segue inferior à quantidade de candidatos brancos. São 29,11 dos prefeitos autodeclarados negros e 70,29 dos candidatos brancos. A mesma coisa acontece com os candidatos a vereadores. 42,7% são negros e 57,13% são brancos. A diferença também é notada quando fazemos o recorte para as mulheres negras. Os brasileiros elegeram apenas 640 mulheres para comandarem prefeituras, e dessas, tão somente 1,6 se autodeclaram pretas. A Juliana Marques, que é a estatística do movimento Mulheres Negras Decidem, em uma entrevista apontou que o fato de algumas dessas mulheres não destacarem o preconceito de raça não significa que ele não exista. Alguns partidos têm até debatido e apoiado causas raciais nos últimos anos, mas quando a gente se depara com a diferença de elegibilidade entre mulheres pretas nesses mesmos partidos, temos a dimensão da falta de conexão entre o debate e as ações práticas para que esse cenário mude. E aqui eu gostaria de trazer uma primeira reflexão para vocês. Como nós, da sociedade civil, podemos pressionar os partidos para apoiarem mais candidaturas de pessoas negras? O sociólogo Augusto Campos aponta que mesmo que o percentual considerável de negros se candidate, a arrecadação que conseguem para investir em suas campanhas é muito baixa. Além disso, se comparado aos políticos brancos, os gastos também são menores. Isso acontece porque não possuem um apoio tão concreto dos partidos para suas candidaturas e nem sempre personalidades muito conhecidas que lutam por suas causas hoje em dia se candidatam. E aqui esse sociólogo nos traz os principais problemas para que a gente tenha uma baixa representatividade e uma baixa consideração da questão racial no desenho das políticas. Pessoas negras, muitas vezes que estão envolvidas nas lutas sociais pelas causas, decidem não se candidatar por falta de tempo, por descrença de que conseguirão modificar as estruturas políticas dentro do sistema. E quando decidem prosseguir com a sua candidatura, não possuem as instruções necessárias para captar recursos para suas campanhas, não recebem o devido apoio dos partidos e enfrentam jornadas pesadas, dada a vulnerabilidade da maioria da população negra de conciliar suas demandas pessoais com as demandas políticas. E o que a gente pode fazer diante desse cenário? Olha, muita coisa. Nesse ano eleitoral que a gente está, precisamos apoiar, financiar
e ajudar com os nossos conhecimentos e as nossas redes candidaturas de pessoas negras, independente da nossa ideologia. Procurem saber, dentro dos grupos políticos que vocês se assemelham, dentro dos partidos que vocês fazem parte ou que vocês reconhecem que é importante para vocês, quem são os candidatos e as candidatas negras que estão se colocando esse ano. Quais são suas trajetórias, suas dificuldades, para que vocês possam participar ativamente dessa reparação histórica na política institucional. E, ao mesmo tempo, conheçam e apoiem movimentos que lutam pela ampliação dos debates públicos sobre as pautas raciais. Porque vale lembrar que só as cotas raciais nas universidades só foram possíveis porque muitos movimentos negros se mobilizaram em busca da janela de oportunidade para que isso fosse possível. E ainda hoje a gente enfrenta muitos questionamentos políticos sobre a validade dessa política. O racismo na política só vai diminuir se todos nós nos comprometermos em reverter o cenário, não só no voto, mas nos momentos anteriores, apoiando pré-candidatos e pré-candidatas, apoiando financeiramente movimentos, incentivando lideranças negras jovens a entrarem na política institucional, porque também deve ser o lugar para as pessoas negras ocuparem. E como nos últimos vídeos deixei sugestões para vocês de movimentos para apoiar, aqui deixo os movimentos importantes para enfrentar o racismo na política. A Educafro, a Uneafro, o Mulheres Negras Decidem e o Instituto Marielle. E desde já coloco nós aqui do Diário Antirracista disponíveis para ajudar vocês ativamente a encontrarem candidatos e candidatas negras perfeitos de acordo com a ideologia de vocês.